Tudo ok? Graças e paz, povo de Deus. Vamos estar dando início a mais uma escola bíblica dominical. O tema de hoje é de 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11. É um texto do rei Ezequias. Continuaremos tratando sobre orações na Bíblia. Caso alguém queira participar, o jovem já deixou um microfone. É preciso que você pegue o microfone e fale, caso precise, para que quem esteja em casa escute a pergunta ou interação. Enquanto os irmãos acham, 2 Reis, capítulo 20, assim mesmo, sentado como estamos, vamos inclinar a Deus as nossas cabeças e fazer um momento também de oração. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio e oportunidade que nos concede, Senhor, de poder estudar, Pai, e desfrutar da Tua palavra. Senhor, quantos lugares e povos são privados desse privilégio, mas aprove a Ti, Senhor, nos permitir usar. Dar-nos, Senhor, ânimo e ímpeto de fazê-lo com esmero, de cada vez mais, Senhor, buscar a Tua face através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, perdoa nossos pecados. Tira, Pai, de nós todo e qualquer impedimento ou atrapalho, para que a Tua palavra, Senhor, seja esmiuçada segundo a Tua vontade. E que possamos extrair, Senhor, do texto de hoje, da oração de Ezequias, ensinos que serão fundamentais às nossas vidas. Em nome de Jesus te oramos, Pai. Gratos. Amém. Esse texto do 2 Reis, capítulo 20, também se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 38. São textos correlatos. E há também uma porção mais resumida no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25. Mas como proposto pela lição, vamos estar fazendo uso do texto de 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Segunda Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outras traduções, talvez tenha, ponha em ordem a sua casa. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aconteceu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Toma uma pasta de figos. E tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas que volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor,
e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Amados, é uma situação que nos remete a alguns ensinos. O primeiro, diz o texto que Ezequias adoeceu. E é interessante a gente pensar que essa é uma notícia comum. Pessoas adoecem. Só que, diante da doença de Ezequias, ele tem uma visita. E era a visita de uma pessoa ilustre para aquela época. Era a pessoa que representava a presença de Deus. Quando o profeta veio e visitou Ezequias, era, na verdade, a condição humana de saber que Deus havia mandado o seu representante legal visitar o rei. Então, talvez, diante da presença do profeta, abriu-se uma esperança no coração do rei. Isaías veio me visitar. E dada aquela visita, houve um diálogo. Isaías disse ao rei: olha, tu não vais sarar, tu vai morrer. Essa doença é uma doença de morte. Se o rei já estava doente e possivelmente com o diagnóstico de uma doença complicada, ele sabia que esse destino era inevitável. Mas com a confirmação do profeta, ele entende que para ele não há mais perspectiva. Só que diante daquilo que o profeta falou, há também uma frase que talvez nesse texto seja a frase mais interessante para que a gente observe. O profeta faz a ele uma advertência: põe em ordem a tua casa. O profeta se ausenta e, ao invés de o rei murmurar ou se lamentar, o rei se vira para a parede e ora ao Senhor. É interessante pensar que quando a gente fala de quarto, o rei estava nos seus aposentos, ele possivelmente, na nossa imaginação, estivesse só. E qual a necessidade de se virar de costa, de estar de frente para a parede, uma vez que ele estivesse só? Em tratando-se de um palácio, em tratando-se de um rei, possivelmente ele não estava só. Dentro daquela recâmara, dentro daquele quarto, havia possivelmente alguns servos. Ainda mais na condição do rei estar enfermo. Então o rei, é como se ele dissesse: dá licença, vira-se para a parede e tenha um particular com o Senhor. No contexto da oração, o rei não pede misericórdia, o rei não pede por sua saúde, o rei não pede para que aquela doença seja de alguma forma amenizada, atenuada ou até sarada, mas o rei faz um relato de sua vida. O rei declina em suas palavras uma condição de vida. Lembra-te, Senhor. Lembra-te. E não é que Deus seja esquecido. O rei, ao afirmar aquilo, ele estava declarando a si mesmo: os meus dias foram na tua presença. Lembra-te, Senhor, que fui reto, que fui fiel, que fui digno diante de ti de todo o meu coração. Que tive atitudes, pratiquei aquilo que era reto diante dos teus olhos. Depois de declarar tudo aquilo que o rei julgou necessário, ele chora. Mas por que o rei declarar sua justiça? Por que o rei declarar sua bondade? Por que o rei declarar sua retidão? Porque o rei vivia num contexto totalmente contrário às atitudes que ele teve em vida. O rei foi filho de um rei tirano, de um rei com todas as perspectivas negativas diante da vontade do Senhor. O rei que ainda na infância de Ezequias matou um dos seus irmãos queimado no fogo em um altar de um ídolo. Quem sabe
o rei não cogitou em queimar o próprio Ezequias? Quem sabe o que esse rei, ainda antes de ser rei, escutava do seu pai. Mas, quando o rei Acais morre e Ezequias toma o reinado, Ezequias faz uma reforma no reinado. Ele tira os postes ídolos, ele derruba os altares a deuses estranhos, ele retoma a prática do povo escutar e meditar na palavra do Senhor. Quando essas coisas acontecem, Ezequias está dizendo a Deus: olha, eu tinha tudo para dar errado, mas eu escolhi te servir e ser fiel. E algumas vezes eu já ouvi as pessoas discorrerem nesse texto, declarando, por hipótese, que o rei Ezequias tivesse crédito diante de Deus. Olha, ele era um rei justo, um rei fiel, e tinha crédito com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em suas epístolas, ele declara algumas coisas que são bem interessantes da gente pensar. No final da sua vida, ele declara assim: olha, eu sei que agora a coroa me aguarda. A coroa que o próprio Senhor vai me dar está na mão dele. Eu vou receber essa coroa. Como que Paulo diz assim: eu mereço, eu sou digno. Então o que Ezequias está dizendo é aquilo que Paulo disse. Entre aspas, Ezequias declara a sua justiça. Entretanto, o mesmo Paulo que declara que a coroa o aguarda, é o mesmo Paulo que diz: olha, o bem que quero, esse eu não consigo, mas o mal que não quero, por vezes eu faço. É o mesmo Paulo que no capítulo 3 de Romanos diz: olha, ninguém busca a Deus, ninguém se inclina à sua palavra. É o mesmo Paulo que diz, declarando: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja que situação controvérsia. Um Paulo que declara que a sua vida agora morreu e a vida que ele vive em Cristo, é o mesmo que declara que por vezes falha, que por vezes não é capaz. Então, o que nos mostra que a misericórdia e a graça do Senhor prevalecem. Só Deus é pleno e perfeito. Nenhum ser humano pode indagar de si mesmo um crédito diante de Deus. Então o que Ezequias está dizendo é: Senhor, eu fui reto, eu fui justo. E chora amargamente, chora copiosamente, chora muitíssimo. As pessoas vão pensar talvez que ele chorou por medo da morte, chorou por medo do sofrimento que enfrentaria com a enfermidade, chorou por diversos motivos. Porém, é muito interessante a gente pensar que dentro daquilo que ele fala em oração, declarando a sua pureza, a sua retidão e a sua justiça, ele chora. Naquilo que eu pude e estava ao meu alcance, eu andei firme na tua presença. Aí o Senhor responde, e de modo imediato até, porque Isaías ainda não havia se ausentado da área do palácio, e pede que Isaías volte. E aí você vai ver, nesta condição, o rei fazer indagações. Quando Isaías volta e diz ao rei: olha, assim diz o Senhor, eu vou te sarar. O Senhor havia dito que ele morreria daquela enfermidade. E agora o Senhor diz que aquela enfermidade, naquele momento, não mais o mataria. Então a sentença foi anulada. A sentença foi modificada. Porém, não foi tudo o que Isaías tinha dito no início. No início, quando Isaías chegou, dentro daquilo que Isaías falou, ele citou uma frase: põe em ordem a tua casa. Essa frase ficou suspensa.
O rei não ouviu de novo ele falar naquilo, mas aquilo não foi revogado. O rei, na verdade, recebeu uma oportunidade de passar mais tempo vivo e botar em ordem a sua casa. Mas aí entra a questão que iremos tratar nessa tarde. Tratando de oração, o rei ora e Isaías leva ao rei a resposta da oração. Mas foi resposta daquilo que o rei orou? Isaías chegou e disse: você vai morrer, porque a enfermidade não vai sarar. Orando, o rei declara a sua pureza. Isaías volta e diz: olha, tu não vai mais morrer da enfermidade, ela vai sarar. A resposta de Isaías foi resposta à oração do rei? Sim ou não? O rei pediu para ser curado? O rei orou pedindo misericórdia? O rei não orou pedindo misericórdia. E o rei não orou pedindo para ser curado. Ele recebeu um benefício do Senhor. Muitas vezes, a gente fica perplexo com essas coisas. Porque assim, tem tanta gente orando por tantos motivos e por tanto tempo, e aquilo parece que não tem resposta. O rei sequer orou por sua cura, sequer orou por misericórdia, e a resposta veio imediata, mesmo ele não tendo pedido. Mas talvez ele não tenha pedido nesta oração, pelo fato de ele estar doente. Talvez em outras oportunidades ele houvesse conversado com o Senhor sobre isso, mas não está no texto, e isso é subjetivo. Terá ou não orado por cura? Terá ou não pedido misericórdia? O que ele declara na oração é: fui reto diante da tua presença, tenho servido e andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. O rei apenas declara a sua conduta. Talvez o que seja fórmula para que a gente entenda como uma oração objetiva que obteve resposta rápida. O que seria a fórmula dessa oração? Porque eu não consigo objetivar uma oração como essa e ter uma resposta como essa. Porque nós, enquanto igreja, temos respostas de diversas orações, mas essa em si tem uma diferença. É bem interessante alguns detalhes que o texto traz. O texto relata no livro de Isaías, diz a mesma coisa. A resposta de Deus é: eu ouvi e vi. Ouvi e vi. O rei declarou o que viveu e chorou. Deus está dizendo: eu escutei. E é verdade, eu vi. As palavras do rei estão de acordo com as atitudes do rei. A declaração que o rei fez foi outorgada, carimbada, autenticada por aquilo que ele falou e viveu. Talvez a nossa dificuldade às vezes seja falar, mas não viver. Talvez o que eu tenho vivido, de alguma forma, tenha sido impedimento para aquilo que eu tenho falado. Talvez a minha perspectiva hoje seja: eu preciso consertar, dar rumo, orientar, reprogramar a minha conduta diante do Senhor.
A frase que Isaías disse foi: põe em ordem a tua casa. Parafraseando, põe em ordem a tua vida. Põe em ordem a tua conduta. A gente viveu, gente, há pouquíssimo tempo, algo que foi talvez um divisor de águas. Talvez no futuro isso vai estar nos livros de história. Um compositor certa vez escreveu uma música narrando assim: o dia em que a terra parou. A gente viveu o momento em que tudo parou. E nós estamos aqui. Escolas fecharam, igrejas fecharam, pessoas superlotaram hospitais com diagnósticos que médicos não entendiam, a medicina não compreendia, e muitos foram a óbito. Todos conhecem alguém que entre 2020 e 2021 foi vítima daquela enfermidade generalizada no mundo. Alguém com diagnóstico positivo daquela doença, naquela época, estava com uma sentença praticamente certa de morte. Muitos foram assintomáticos e tiveram a doença sem nem perceber que estavam doentes. Mas muitos sofreram demais com sintomas causados pela doença. A gente está em 2024, 3 anos depois daquilo. E muitas vezes a gente observa que nós, e quando eu digo nós, entenda, não é atingindo a você, mas atingindo a minha vida, precisamos colocar a nossa casa em ordem. A nossa casa como um edifício onde o Senhor é a base. Tudo já está pronto, Ele foi na cruz, Ele pagou o preço e o nosso pecado já foi perdoado. Mas nós vivemos como se essa vida nunca fosse terminar. E nos apegamos demais às coisas que são efêmeras, passageiras, às coisas do dia a dia. As nossas vontades estão muito presas nesse plano. Nós precisamos reformular, recondicionar a nossa posição de querer ir aonde o Senhor está. A oração do rei, ela foi uma oração despretensiosa. O rei não pediu para ser curado. O rei não pediu para ser alcançado pela misericórdia de Deus. O rei não queria, talvez, sequer mais ser rei. Olha, tu vai morrer e não vai viver. Põe em ordem a tua casa. O profeta vai embora, o rei se vira para a parede, conversa com Deus e chora. Talvez o choro do rei represente a condição de: eu não consigo pôr em ordem a minha casa. E talvez a gente pense: o que seria significativo como pôr em ordem a tua casa, a tua família, a tua sucessão? Quem vai te substituir nesse reinado? Como será o futuro de uma nação cujo rei está enfermo? Você já parou para pensar que se de repente hoje fosse o último dia, o que vai ser o amanhã para as pessoas que ficarem e vão sentir tua ausência? Como está ordenada a sua casa, a sua vida, as suas coisas? Tem coisas que eu, pessoalmente, sou responsável em fazer na minha casa. Eu faço. Mas se amanhã eu não tiver para fazer, alguém vai fazer? Aquilo vai ficar acumulando, parado no canto e ninguém mais vai fazer? O rei recebe uma sentença, mas dentro da sentença recebe uma orientação: põe em ordem a tua casa. E o rei não chora pelo simples motivo de que vai morrer e tal. Não. Imagina a angústia de um rei, sendo rei, que viveu a infância cujo pai era um rei tirano, que talvez seus filhos não fossem filhos tão obedientes. A gente vai ver esse exemplo com diversas passagens bíblicas. Eli foi incumbido de criar Samuel, mas quem eram os filhos de Eli? O próprio Samuel, quando velho, rejeitado pelo povo, o povo disse assim: olha, nós queremos um rei como todas as nações. Por quê? Porque os teus filhos não podem te substituir, porque não são igual a tu. Nós não podemos ficar na mão dos teus filhos.
Os teus filhos não se conduzem do mesmo modo que tu ages. Talvez o rei, impossibilitado de consertar aquilo que talvez ele soubesse o significado dessa frase, põe em ordem a tua casa, ele chora. E recebe de Deus o benefício de mais 15 anos. Mas é interessante a gente observar o texto que vai depois. O rei que substitui o rei Ezequias é o filho dele por nome Manassés, que foi um rei talvez pior do que Acais. Agora pasmem, quantos anos o rei recebeu? 15. Quantos anos Manassés tem quando é feito rei? 12. Então, naquilo que talvez o rei Ezequias não conseguia se conduzir, continuou do mesmo jeito. Se o filho dele tinha 12 anos quando ele morreu e o filho assumiu o reinado, esse filho nasceu dentro dos 15 anos extras que ele recebeu do Senhor. Foi os 15 anos que ele já tinha recebido do próprio Senhor, através de Isaías, a orientação de põe em ordem a tua casa. Eu olho para nós, reunidos no templo, estudando a palavra de Deus e penso, como estão os nossos filhos? Como estão os nossos netos? Como estão os nossos parentes próximos? Estamos nós preocupados em pôr em ordem a nossa casa? Quando eu falo daquilo que é o meu a fazer, entenda, não é apagar uma luz, pagar uma conta, fazer uma feira, não, quem ficar vai fazer. E se não fizer, a CELP vem e corta, a Compesa vem e corta, vai ficar com fome. Não, eu digo é a posteridade, as pessoas que de alguma forma dependem da gente, estão vendo na gente a conduta de fala e de ação. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Lembrem que quando Ezequias orou, Deus diz a Isaías, volta, porque eu vi e eu ouvi. Ver e ouvir. As pessoas precisam ler esse evangelho em nós. Esta oração diz respeito à minha vida. Põe em ordem a tua vida. Quando eu falo com o Senhor, a maior propriedade da minha palavra é a minha ação. Se eu não tenho uma ação, a minha palavra é vazia. E talvez você não conheça, mas o Deus que responde orações, conhece. E nós precisamos construir uma vida pautada naquilo que a gente fala. O rei Ezequias, ele não morreu daquela doença. Naquele momento, pelo menos. Ele foi sarado. Mas quando Isaías volta, o rei pede algumas comprovações. Quando Deus diz a Isaías para voltar, Isaías declara ao rei que o rei receberá mais 15 anos. Versículo 6, Isaías diz assim: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei a cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. O rei não tinha crédito diante do Senhor. Ninguém tem crédito diante do Senhor. O que Deus faz, faz porque vela e zela pela sua palavra. Quando Deus livra o rei e a cidade do império assírio, o rei está dizendo nesta palavra que o fez por amor dele mesmo. Eu vou livrar essa cidade por amor de mim e em memória ao rei Davi.
O Império Assírio foi o império que antecedeu o Império Babilônico. Israel não foi livre da Assíria. Israel foi em cativeiro para a Síria. Mas Judá, o reino sul, foi livre pela palavra do Senhor. A Assíria não dominou Judá. Somente no império posterior, no babilônico, que Babilônia vem, captura a Síria. Quando a Babilônia domina a Síria, Israel já era um dos povos assírios. Israel já era cativo à Síria. Então, quando a Babilônia domina a Síria, ela domina Israel. E só depois ela domina Judá. O Império Babilônico, quando domina Judá, é aquele império que a gente escuta no livro de Jeremias, no livro de Daniel, que foi levado cativo ainda jovem, adolescente. Quando o rei Ezequias estava reinando, a Assíria estava combatendo os povos e possivelmente iria combater Judá. Mas Deus, ele coloca o pé e diz: aqui não. Por amor de mim, Judá não será cativo. Mais adiante, entendo o que eu estou falando, o rei depois se arrepende, mas ele faz uma declaração pelo menos curiosa. Esse mesmo rei que ora, dizendo a Deus toda a sua retidão em vida, mais adiante, quando o próprio Isaías volta e diz ao rei: olha, o que você mostrou a essa comitiva que veio da Babilônia? E o rei diz: eu não ocultei nada, mostrei tudo. Mostrei os tesouros, mostrei os utensílios, mostrei o nosso arsenal, o nosso poder bélico. Eu mostrei tudo. Nada foi escondido. O texto vai dizer que Ezequias encheu-se de orgulho. 2 Crônicas 32, versos 24 e 25, principalmente o 25, vai dizer que o rei foi orgulhoso e não viveu usufruindo do benefício que recebeu do Senhor. O rei poderia ter dito: olha, o Senhor nos concedeu, o Senhor nos permitiu, o Senhor nos abençoou, o Senhor assim o fez. Mas o rei disse: olha, esse é o meu tesouro, esse é o meu palácio, esse é o meu poder bélico, o meu arsenal. Eu sou o rei. E Isaías diz: olha, a Babilônia virá e levará tudo que tu tens. E levará teus filhos. Os teus filhos serão escravos em Babilônia. E serão castrados. O rei riu. Esse mesmo rei que orou, falando a Deus que era bom, ele sorriu da desgraça que viria sobre o seu palácio, sobre a sua família e sobre seus filhos. Isaías está dizendo: olha, tu não vai ter mais posteridade, a tua família acabou nos teus filhos. Os teus filhos castrados não vão gerar mais filhos. A tua história acabou aqui. Será uma história finalizada no fracasso, num domínio de Babilônia. Depois o rei se arrepende, o rei chora. Mas é interessante pensar, que pressão, que opressão, que depressão era essa que faz com que a pessoa sorria com o mal que vem sobre seus filhos e sobre si mesmo. Eu imagino, talvez, na condição que vivemos hoje, com essa liberdade, vamos dizer assim, tão libertinosa, de jovens e de adolescentes, nas escolas, nas nossas casas, nas nossas comunidades, que talvez o seu pai, mesmo sendo rei, disse: você não quer conserto agora, vai vir alguém que te conserte. Tu não quer ajeitar-se agora, tu vai viver para entender isso que eu estou te dizendo. Quando Isaías declara a sentença que viria sobre seus filhos, o rei sorriu, como quem diz: agora vocês vão aprender o que é bom para tosse. Quando eu declaro que não há ninguém concreto diante de Deus, é porque não há mesmo. Só Deus é justo e pleno. A oração de Ezequias foi uma oração respondida, mas aí fica a questão: foi isso que ele pediu? Me cure? Foi isso que ele pediu? Tenha misericórdia?
O que eu aprendo com a oração de Ezequias? Que Deus continua ouvindo e vendo as nossas vidas. O profeta Isaías escreve dizendo que o Senhor não está com o ouvido agravado para que não ouça. Outros e muitos textos declaram que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Que nós possamos, desse texto, extrair aquilo que eu acreditei ser essencial para a minha vida. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Se a minha vida e a sua já está regrada naquilo que condiz com a palavra de Deus, persevera, insiste e continua, porque você está no caminho certo. Mas se não está, é hora, é momento, é oportunidade de recalcular a rota. Como está a nossa posteridade? Como será com aqueles que vão nos substituir? Esse é um texto muito reflexivo. Esse não é um texto que a gente vá ler e dizer assim, olha, a vitória é certa. Não, é um texto que chama a atenção de um rei. Põe em ordem a tua casa. Há um rei, é um sacerdote, era alguém. Nós somos esse rei. Nós somos esse sacerdócio. Quando o véu é rasgado de cima a baixo, eu sou o sacerdote da minha casa. Você é o responsável pelo seu lar. Na nossa casa, nós somos o rei. Nós somos responsáveis pela nossa família, pelo nosso núcleo familiar. E a palavra de Deus para o rei, que é para mim, diz: põe em ordem a tua casa. Nós passamos pela Covid. Estamos 3 anos já depois dessa onda máxima que houve. Nós temos prova de que Deus nos segurou, nos sustentou com a sua mão forte, e nós passamos. Recebemos de Deus esse benefício que não sei quantos anos será. O rei Ezequias teve 15. Nós não sabemos quantos teremos. 15, 20, 30, 5. Cada um tem sua quantidade. Mas precisamos pôr em ordem a nossa casa. Para que se de repente chegue um dia necessário a gente orar como o rei orou, a gente possa fazer como este rei fez. Senhor, lembra-te. E não é porque Deus era esquecido. É porque Ele trouxe à memória aquilo que pôde lhe dar esperança. Lembra-te que eu andei em tua presença, que me conduzi segundo a tua vontade e que fui reto diante dos teus olhos. As minhas atitudes não andam na contramão das minhas palavras. As minhas atitudes corroboram, testificam, afirmam, dão certeza daquilo que eu estou dizendo. Eu andei em tua presença. Os anos que o rei teve depois, ele falhou como qualquer um de nós falha. Ele foi frágil como qualquer um de nós é. Mas enquanto ele teve, de alguma forma, o vigor e o desejo de servir a Deus, ele pôde o declarar. E a palavra de Deus vai dizer que Deus ouviu e viu. Nós precisamos aprender com Ezequias. Não aquilo que ele fez que não foi aprovado, mas aquilo que ele fez. E o próprio Deus falou que ouviu e que viu. Eu queria a interação de vocês, com perguntas, se possível, e com situações que possam nos ajudar nessa aula. Como nós estamos fazendo, esse ano foi escolhido por nossa igreja como ano de busca. E precisamos buscar a face do Senhor, buscar enquanto se pode achar, buscar enquanto se está perto. E
um texto como esse da oração de Ezequias nos mostra o quão maravilhoso é poder orar e saber que tem um Deus que ouve. E ainda mais, que nos vê e sonda nosso coração. O microfone está aqui, mas se você quiser. Se alguém quiser, levanta a mão, nos ajudar, participar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Emerson leva até você o microfone. Alguém nos ajuda? Gente, aula de manhã todo mundo participa, a de tarde só tem mudo. Nada? 2 Crônicas, capítulo 32. Verso 24 e 25. Diz assim o texto: Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava à morte. Ele orou ao Senhor, o qual lhe respondeu, e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Grande ira, que antes foi anulada simplesmente pelo fato de Deus zelar pela sua palavra e por amor de si mesmo protegeu Israel. Um fato interessante é que, dentro dessa perspectiva, põe em ordem a sua casa. Como estamos nós? Eu falei do ano de 2021, de 2020, porque foi algo que foi marcante no mundo todo. Mas cada um de nós tem dentro das suas vidas um marco zero, um restart, um momento de reinício, de começar de novo, de viver novas experiências. Eu queria que você refletisse sobre isso e pensasse que Deus, por sua misericórdia, tem nos sustentado, tem nos segurado, e nós precisamos viver pautados e envoltos naquilo que glorifica e exalta o nome do Senhor. A nossa vida, ela precisa ser de modo que glorifiquemos, como o próprio rei Ezequias pôde falar. Glorifiquemos o nome do Senhor. No livro do profeta Isaías, esse mesmo texto vai estar explícito com simplesmente a ocultação do diálogo entre Isaías e o rei, quando no verso 9, verso 8 ele pergunta: Então Ezequias perguntou, 2 Reis 20, verso 8, qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que depois de 3 dias subirei ao templo do Senhor? O rei disse que precisava de um sinal para saber que após 3 dias estaria curado e voltaria à casa do Senhor. Eu faço uma pergunta nas entrelinhas que esse texto não narra. Quanto tempo o rei estava sem ir à casa do Senhor? Era algo que o rei tinha por desejo, por objetivo seu, estar na casa do Senhor. Tanto que, quando Isaías disse que ele voltaria à casa do Senhor, ele pergunta: qual o sinal que eu tenho de que isso é verdade, que é Deus que está falando? E Isaías responde: este será o sinal de que o Senhor cumprirá o que disse. Ele faz um acordo com o rei e dá ao rei a opção de escolha. A sombra retroceder ou adiantar era como se fosse uma marcação de uma estaca, de um tronco, de um mastro, erguido pelo rei Acais, pai de Ezequias, onde a sombra do sol, conforme fosse passando, a sombra ia demarcando um território que estava já talvez no chão pintado, numa escada, nos degraus. Quando a sombra chega aqui é tal hora, quando a sombra chega aqui é tal hora. Mais ou menos um sinal de que os horários
eram de acordo com a sombra do sol, para que o dia viesse a findar. E o rei diz: o tempo adiantar é o normal, é o comum, porque ele já faz isso naturalmente. Mas o tempo voltar é mais 500, é mais difícil. Então, se é um sinal que Deus está dizendo que eu vou ser curado e vou à casa do Senhor, faz a sombra voltar, faz a sombra retroceder. E é interessante observar o detalhe, o cuidado de Deus nessas coisas. E quando Isaías clama a Deus e pede que a sombra volte, a sombra de fato volta. Mais uma prova que Deus ouve o nosso clamor e a nossa oração. O único ponto em questão é que Deus, Ele dá a gente muito mais do que a gente pede. Mas, irmãos, tem algumas vezes que a gente ora e as coisas não saem daquele jeito que a gente pede. As coisas vêm diferente. E às vezes é muito difícil compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando nos causa dor, quando nos causa perda, quando de alguma forma a gente orou para que fosse de um jeito e aconteceu de outro. Certa vez, o homem de guerra, um capitão de uma guarda, disse aos seus servos: eu pensei que um homem de Deus ia vir, ia colocar a mão sobre mim, ia orar e eu seria curado. O homem de Deus não veio a mim, mandou o seu servo dizer que eu fosse ao rio e me banhasse 7 vezes. Aonde eu moro tem rios melhores. Ao longo da história, nós vamos muitas vezes tentar dizer a Deus como Ele deve fazer, porque nós temos a receita, a fórmula e a solução certa para cada problema que nos acontece. Mas Deus, Ele é soberano. E muitas vezes a nossa receita e o nosso modelo será como o de Naamã. Não vai servir. Só serve a receita e o modelo que Deus dá. Então às vezes vai doer. Às vezes vai machucar. E às vezes a gente vai ter que tomar banho 7 vezes no rio, que a gente julga conhecer rios mais limpos. Mas a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Embora a gente não consiga, como seres humanos, compreender todas as vezes. O Senhor, Ele é justo e fiel. E assim como Ezequias declarou a Ele que o serviu em retidão, nós precisamos considerar a possibilidade de pôr em ordem a nossa casa. Que você guarde dessa aula de hoje, desse texto de hoje, princípios básicos desse texto de Ezequias. Ezequias não orou pedindo misericórdia, cura, nem de alguma forma para ser atenuado o seu sofrimento ou dor. Ele orou declarando a Deus: eu vivi em tua presença, eu sou teu servo. E de manhã, alguns alunos comentaram assim: olha, se ele tivesse morrido naquele momento, não seria melhor? Ele declarou a Deus que estava vivendo reto, e de fato estava, porque Deus ouviu. Teve a oportunidade de viver mais e falhou. Ainda bem que Deus nunca nos dá, do modo que pedimos, tudo o que pedimos. Porque muitas vezes em meio às aflições, assim como Elias certa vez pediu, a gente pede: Senhor, me leva, tá bom, eu não aguento mais. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos estende dias, para que a gente possa refletir, ponderar e pôr em ordem a nossa casa. Elias chorou e disse: olha, eu não sou digno, me mata. Mas Deus mandou um anjo para alimentar e dizer a ele: levanta, que ainda tem muita caminhada. Não sei quanto nos resta, mas a palavra de Deus é para que a gente se fortaleça, porque ainda tem muito que caminhar. Vamos pôr em ordem a nossa casa. Professor, está com o senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar.
Para orar? Sim. Vamos orar. Quer considerar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa aula. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta aula da Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela vida do nosso irmão Sóstenes, teu servo, que trouxe essa aula para nós, falando-nos a respeito deste rei tão importante da nação de Judá. Deus Altíssimo, que o Senhor nos ajude para que as lições que nós aprendemos com o teu servo Ezequias possam ser colocadas em práticas na nossa vida. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, também andar em retidão e sinceridade diante de Ti. E mesmo, Deus amado, quando nós errarmos, nós termos, Senhor amado, a sinceridade diante da Tua presença, declarando os nossos erros, os nossos pecados e entendendo que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus Altíssimo, nos dá um culto abençoado, uma semana maravilhosa. Tudo isso para a glória do Teu nome. Amém.